aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do nosso livro No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de agradecer por todo esse trabalho, que o canal da nossa Casa Espírita nos proporcionou, e a vocês que nos estão dando toda essa força através, de visualizar esses trabalhos. Então, nós vamos iniciar o capítulo 16. Mas antes, eu gostaria de lembrar que o capítulo 15 foi a preleção do nosso querido Eusébio, essa entidade benfeitora que veio falando muito sobre o cristianismo, com o título de Apelo Cristão. Mas hoje nós vamos começar, vamos ler o Alienados Mentais. Antes de visitarmos a caverna de sofrimento, Calderaro instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Compreenderás, então, mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações, excetuados os casos puramente orgânicos. O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado e autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência às perturbações destruidoras, que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio, são menos descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações de cura quase impossível. Portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos e imperceptíveis, fruto da desobediência, começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra. E acabam empobrecidos e infortunados, aflitos e semi-mortos. São eles, homens e mulheres, que desde os círculos terrestres padecem, encovados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. É uma trajetória do espírito, São conquistas, meus amados? Cada um vai colhendo aquilo que vai semeando, Vamos continuar. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse um vestido real, e dizia às duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguei na primeira oportunidade, tendo poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz, como receando espias ocultos, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento: o imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. Elevando o diapasão, inesperadamente bradou: todos pagarão.
todos pagarão. E continuava explicando-se com um gesto de grande senhora. Compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelaram. Preso ainda ao meu antigo veso de curiosidade, tentei estacar a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-se pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimentos expiatórios, onde nossos recursos socorristas não ofereciam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicam a realidade, atendo-se à circunstância do passado, sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o invólucro físico ao corpo de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa, vaidosa, de salões que já desapareceram, e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Vejam só, ela traz, né, aquela recordação firme dentro dela, vivenciando aquela encarnação, né? Não demoramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento em que sobressaía a curiosa dama extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei nunca, nunca. Aproxima-se cordata a enfermeira e pede: Senhora, mas calma, é seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa e, sorrindo, não se sente feliz? Jamais, brandava a demente, com espantoso semelhante de angústia. Não quero vê-lo, odeio, odeio com tudo que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, inteirou-se, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que auxiliar da enfermagem houve de requisitar socorro urgente. Então, o desequilíbrio que ela ficou, né, em ouvir que o marido estava chegando. Desejei reter-me a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo: não percas tempo, não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anote o refúgio de todos os que se esqueceram dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Modificou a inflexão de voz e prosseguiu: não asseguramos em todos os casos do hospício se relaciona exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel, premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o fugitivo, drama de si mesmo. São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Veja só, ao reencarnar, junto, né, como está aqui, os velhos inimigos, né, do passado, que vêm junto com a família, se negaram, fugiram, né, porque aquele espírito reconheceu e não conseguiu amar, né? Ali com esse exemplo dessa senhora, né, que com a chegada do marido ela se desequilibrou daquela forma, né? Vamos continuar. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito,
É indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras, com desejos injustificáveis. Vejam só, né, meus amados, que é muito profundo isso aqui, né? Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, execuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos com a impaciência ou com a tristeza, isso é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Essa, por sua vez, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes, à individualidade, em abençoado serviço evolutivo, pela rebeldia, a alma responsável por encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente, e pelo desânimo é propensa a cair nos desempenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. É não assumir os seus compromissos, né? Não aceitar, é se rebelar, é se revoltar, né? É não querer ter a resignação do coração para vivenciar, né, aquela passagem na sua vida, né? Então acontece isso aí. E aí a fuga da pessoa, né? Ela perde todo aquele controle emocional, chegando à loucura, né? Tá bem interessante isso aqui. Vamos continuar. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino, e logo se nos deparou um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-ne algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato, sob o aguante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava, cauteloso, explicou em tom muito sério: "Venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o senhor o que eu sou?" Ante o enfermeiro hesitante, concluiu: "Hoje eu sou a bananeira." Encontraria eu, sem dúvida, no caso, excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto, de pronto, reconhecer a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores, que lhe eram invisíveis. O desditoso era arrematado fantoche na mão dos algozes tipicamente perversos. Calderário, porém, não me permitiu interromper a marcha. "O processo de desequilíbrio está consumado", informou, "e não encontrarias possibilidade de recompor em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de força que o deprime e enlouquece." "Céus!" exclamei, aparvalhado. "Como socorrê-lo?" "Trata-se de um homem", acrescentou o orientador, "que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal."
Não pude suportar a obsessão que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem? Carderaro estampou no olhar a condescendência que lhe é característica e retorquiu. Acreditas que teria sido iniciadas com Mesmer? Claro que não, né? O magnetismo, aqui ele explica, quer ver? E sorridente ajuntou. Se considerávamos o sentido literal do texto, o abuso do magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Então, vejam, né? É isso aí, ó. Indicou o enfermo e prosseguiu. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio, doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência, converteu-se destarte em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se unira, ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever. Geralmente, ao deliguirmos, podemos precisar o instante exato da nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o movimento de abandoná-la. No retorno à estrada reta, através de atoleiros que chafurdamos por indiferença e má-fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais de que só depiaremos após doloroso reajustamento. Meus amados, são conquistas. E a pessoa, quando sabe que ela tem um carisma, né? Esse magnetismo assim que atrai, né? Quando ela se dá conta, ela vai usar isso. E, infelizmente, sempre para a maldade, para as conquistas, né? Que não são boas. Então, está aí usando, né? A boa-fé das pessoas, né? Ele vai usando a má-fé para conquistar, né? E aí chega nesse deplorável estado, né? Ainda com as entidades, né? Tudo ali em volta dele, aquelas que ele, afinal de contas, né? Vivenciou no passado, né? Teve contato, enganou, né? Vamos continuar. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal, mas o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. O tempo, elucidou o orientador, indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra. Os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois nesse caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem no esforço de melhoria própria. Enquanto recebe a transitória cooperação da saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência da crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadão que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo,
pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem, voltando a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haver excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Muito interessante, né? Círculos superficiais da vida, né? E quantas pessoas, né, vivem no mundo assim, encarnados, só né, nas coisas supérfluas, né? Como se diz, fica só na volta das coisas, né? Não se inteirando, não se olhando para dentro de si, não crescendo, como está bem explicado esse parágrafo. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam, distante do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renasceram imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas, e solicitei então do instrutor esclarecimento sobre os quadros de sofrimento desse Jaez, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Cada um, né, vai vir muitas vezes desprovido de certas coisas, até para ser um freio na sua caminhada, né? Mas vamos escutar o que diz, né, o Calderaro. O assistente nada se surpreendeu e observou. Estudamos aqui a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só o aprendizado de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida, imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que aprendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Através do manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegadas depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento, quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade. É mistério reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada com a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação, seja nos mecanismos da hereditariedade e fisiológica, seja fora da sua influência. A mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo da evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. O assistente que se dispunha a retirar-se fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgamentais por si mesma. Compreendes? Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia compreendido e, ponderando a lição da manhã, segui o orientador, que, silente, abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz.
assim encerramos esse capítulo. E pensando bem, né? Isso faz 70 e poucos anos atrás. E a gente percebe agora, né? A diferença na saúde mental, né? E essas crianças que estão vindo hiperativas, com déficit de atenção, né? Quanto comprometimento que às vezes as mães e os pais têm que fazer um entendimento muito grande e tratar aquela criança, né? Muito bem, para que ela consiga superar ainda na infância, na juventude, né? Esse processo que ela vem trazendo de vidas passadas. E o Pai, que é soberanamente bom, nos dá todas essas oportunidades. Então, ficamos por aqui. Eu agradeço novamente. Continue acessando o nosso canal, visitando o nosso site, né? Vendo aqueles trabalhos lindíssimos que são feitos. Queridos, é com o coração cheio de gratidão que encerro nesse momento, de coração aberto. Que Deus, né, nos ampare, que Deus nos oriente, que Deus nos fortaleça, que nós possamos atender esse chamado do Pai, nos conduzindo, né, numa moral elevada, nos conhecendo cada vez mais, para podermos sanar, né, o nosso passado nesse presente que se faz agora, né? Que Deus e Jesus nos ampare, que assim seja. Até a próxima, meus queridos irmãos.